Olá, família, boa tarde, como que vocês estão, pessoal? Hoje eu venho falar, né, para vocês o que que vocês precisam para financiar uma casa aqui em Portugal. Muita gente me chama pedindo financiamento e querendo saber, né, quais os documentos, o que que ele tem que ter para que o financiamento seja aprovado. Primeiramente, a pessoa que está aqui em Portugal, ela tem que ter rendimentos aqui. Não adianta você estar em Portugal e ter acabado de chegar. O ideal é que a família, né, o esposo e a esposa, ou a pessoa, se for sozinha, tenha já pelo menos um IRS, gente. O ideal mesmo seriam dois IRS. Isso, então, é depois do segundo ano de Portugal. Então, você que está aqui, que chegou agora, 4 meses, mesmo que você acabou de pegar o seu contrato efetivo, que é ótimo e é o que nós precisamos para seguir com o financiamento, você precisa ter o IRS. Então, se você ainda não tem, é um dos documentos. Então, vamos lá. IRS, pelo menos um. O ideal é que seja dois, tá? 2 anos consecutivos. Que você tenha um contrato efetivo ou um contrato sem termo. Para quem tem recibos verdes, não é bem visto. O banco não olha aquela pessoa que tem recibos verdes. Ai, Tamara, mas eu passo o recibo verde a 1.500 euros, 2.000 euros todos os meses. O banco, gente, o recibo verde, eles só analisam 30% desse valor. Então, é um valor muito baixo para, se você for tirar, né, 30% desse valor. Então, por enquanto, os bancos não têm tido uma boa aprovação para esse tipo de cliente. Então, é ideal que você tenha contrato efetivo ou contrato sem termo, tá bem? Se uma das pessoas tiver, já funciona, já dá. E o outro tiver recibos, não tem problema. Já funciona dessa maneira. Se você também tiver uma empresa em Portugal, se a sua empresa tiver aí, vamos colocar 6 meses, também é uma boa opção, porque com certeza você é sócio-gerente, então você vai ter um contrato ali dentro da sua própria empresa, tá? Você precisa mostrar, né, os últimos 3 meses de holerite, que é o recibo do ordenado, tá bem? Então, se você tem recibo, talvez, e o seu esposo tem contrato, ele vai precisar dos últimos 3, e você pode ser que precise mostrar até os últimos 6 meses ou até 12, tá bem? É uma questão de banco para banco. Tamara, mas eu posso fazer só no meu nome, em vez de fazer no nome do meu esposo também? Se vocês são casados, a lei é igual em todo mundo, gente, pelo menos assim eu acho, né? Pelo menos aqui em Portugal e no Brasil é. Quem é casado faz e compra as coisas casadas, a não ser que a sua comunhão de bens seja de separada, né? Então, segue dessa maneira, tá bem? Então, IRS, contrato de trabalho, os recibos dos meses, né, o olerite, o contra-cheque, digamos assim, do Brasil, passaporte, o NIF, tá bem? Documentos de dívida e não dívida, assim, do Banco de Portugal, que isso aí a gente te ensina a tirar, são coisas simples, mas, assim, o básico que vocês precisam ter é um contrato de efetividade ou um contrato sem termo. Sem isso, não adianta fazer, não adianta porque vai dar negado. Então, é melhor você ter paciência, esperar, a gente segue daqui a um tempo, né, tenta de novo daqui a um tempo, do que você ficar queimando ali o seu cartucho e ficar criando esperança aonde, por enquanto, não dá. Tamara, mas eu vi um vídeo seu que você fala que você nem precisa estar em Portugal para fazer um financiamento de uma casa. Como que é então? Se eu não estou em Portugal, como é que eu vou ter um contrato de trabalho? Não, as informações não batem. Sim, pessoal, eu fiz um vídeo desse e era voltado para pessoas que estavam fora de Portugal. Qualquer país que as pessoas, por exemplo, no Brasil, ou na Angola, ou na Suíça, são investidores. Mas essas pessoas, elas têm que ter um rendimento. Ela não vai ter rendimentos aqui em Portugal. Mas ela tem que ter rendimentos no Brasil. Então, a gente está falando de alguém que ganha acima dos 10 mil reais declarados, né? Que seja um contrato ali, uma carteira assinada, né? A gente está falando de alguém que prove com o Olerites que eles têm um salário superior aí, né? Um salário equivalente, que o banco vá dizer para ele, olha, aquele cliente tem potencial, mesmo que ele mora fora do país, é um cliente que tem uma condição financeira estabilizada, né? Ele vai ver se você tem empréstimos, eles vão ver a sua taxa de esforço. Quando eu falo que não precisa ter rendimentos nem contrato aqui em Portugal, não quer dizer que você não precisa ter nada. Ninguém hoje em dia compra uma casa sem ter dinheiro, sem ter condições financeiras. Então é mais ou menos não. É isso. Ou você tem que ter rendimentos em Portugal, ou você tem que ter rendimentos no país que você está. Sobre as entradas, qual é o valor que eu vou ter que dar de entrada no imóvel? Como eu vou saber o valor? Gente, nós partimos do princípio. Quem tem rendimentos em Portugal, quem faz o IRS, tem declaração aqui em Portugal, tem todos os papéis, trabalha aqui em Portugal, tem a possibilidade de ser o financiamento a 100%, tá? O banco ele vai ver, vai analisar todo ali o crédito da pessoa, toda a taxa de esforço daquele cliente, para saber qual a porcentagem. Ele pode dar 70%, ele pode dar 80%, ele pode dar 90%, ele pode te dar 100% sim, mas só para quem está em Portugal. Esse crédito 100% é para residentes em Portugal até 35 anos. Se você tem 36 e a sua esposa tem 35, somente ela vai ser beneficiada desse valor. Então, vocês vão pagar, exemplo, 95%. A parte de vocês, do mais velho, vai ter que ser paga na totalidade. E ela ganha a bonificação, entende? Então, seu esposo, se ela tem 36 e o esposo 44, ninguém vai ganhar, porque é acima dos 35, ok? E não somos nós, e não é o imóvel que é decidido se ele é financiado a 100% ou não.
todo imóvel, ele tem a possibilidade, aliás, tem um valor, se eu não me engano é 300 e alguma coisa, 350 mil. Os imóveis para financiamento bancário é 100%, eu acho que vou deixar aqui o valor escrito, vou confirmar e vou deixar aqui o valor escrito, o valor exato. Então, até esse valor, ele pode ser financiado 100%. Mas quem determina isso é o banco, não é a credora, não é a empresa, não é a imobiliária, não é você, não é eu, é o banco. O banco olha a taxa de esforço de cada pessoa e o banco ele vê ali o perigo. Olha, o que esse cliente dá para eu emprestar 100% do dinheiro para ele? Eu posso ser o fiador dele ali no caso da entrada? É assim mais ou menos que funciona, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer a simulação bancária, todo o procedimento, enviar todos os documentos, fazer análise para ver o que de fato você está apto ou não, tá bem? Mas basicamente, hoje é muito mais fácil e é onde a gente tem feito mais vendas, é na casa dos 10%, tá bom? Então tenha em mente que se você quer um imóvel de 200 mil, você vai precisar de pelo menos 20 mil a 23, porque tem as taxas e impostos que são necessárias pagar no ato da escritura, tá? É fora do valor da entrada. Então, se for 10%, coloque mais ou menos essa porcentagem aí para vocês fazerem esse cálculo básico. Tamara, eu estou no Brasil, quero investir em Portugal, eu também posso ter esse direito de 10%? Gente, na maioria dos casos, não. Quem está fazendo investimento, o banco pede 20% a 30%. Se você não pode vir em Portugal abrir uma conta bancária física, o banco vai te pedir 30%. Por quê? Porque só alguns bancos específicos que liberam para esse tipo de investidor. Não é todos os bancos. E esses bancos que liberam só faz com essa quantia de entrada, tá bem? Então, se você quer um imóvel de 100 mil, você tem que entender que 30 mil euros vai ser de entrada, mais os impostos que vão ser sobre aquele imóvel, tá? A escritura e todos esses impostos, tá bem? Então, lembre-se, você tem que entender, primeiro, como que você vai saber o valor que você vai pagar? Só após o financiamento, só após a análise, a simulação do seu financiamento, tá bom? Então, você tem que, primeiro, nos chamar, né? Vou deixar aqui o meu WhatsApp, já segue nosso Instagram, Família Seven MPT. Esse vídeo está aqui no YouTube, mas você tem vários, nós temos o TikTok, tem o Instagram, tem o nosso WhatsApp, para você entrar em contato conosco. Então, antes de mais nada, você tem que fazer a simulação. Ela é gratuita, não é cobrada nada, a única coisa que a gente faz é um termo de exclusividade. Vou explicar agora sobre esse termo de exclusividade, porque muita gente não entende, acha que vocês ficam amarrados aqui, e eu vou explicar muito bem para não ter dúvidas. Termo de exclusividade, que é o nosso contrato para financiamento bancário e mediação imobiliária. O que significa isso? Esse contrato é um contrato ao qual eu mando para os clientes que têm interesse com que a nossa equipe faça todo o trâmite para o financiamento e encontrar o imóvel para vocês. Eu mando um contrato da mediação entre Tamara, né, a minha empresa, com vocês, clientes. O contrato tem cláusulas aonde está escrito direitos e deveres da minha parte e da parte de vocês, clientes. Ali está explicando que nós, a partir do momento que damos início ao seu financiamento bancário, nós temos uma exclusividade. Ninguém está aqui para perder tempo. Eu não quero perder tempo com o cliente aprovando o crédito dele, porque a gente dá 100% de nós. Se tiver que fazer alguma coisa para poder ajudar na situação, nós não pensamos duas vezes, nós fazemos, e se tiver que ajustar alguma coisa lá no Brasil, e a gente tiver essa possibilidade, a gente entra em contato com pessoas, parceiros lá, para resolver a questão lá do Brasil, para fazer dar certo aqui. Então, nós nos empenhamos 100% perante aquele cliente e aquele financiamento. Faz algum sentido para você, depois do financiamento aprovado, a pessoa vê um imóvel em qualquer outro imobiliário e nem sequer volta para mim, que sou a corretora responsável da indicação e todo eu que coloquei em contato com o melhor gestor de crédito? Faz algum sentido para você esse cliente ir lá em busca sozinho do imóvel e eu nem ficar sabendo? E eu vou receber de quem pelo meu trabalho? Então é justamente isso, gente. Esse contrato, ele coloca em exclusividade a mediação. O cliente, ele fecha comigo para fazer o financiamento. E ele só vai poder comprar o imóvel através de mim. Amara, mas e se você não tiver o imóvel que eu quero e a imobiliária tiver, uma imobiliária qualquer tiver? Não tem problema, eu não estou aqui para atrasar a vida de ninguém. Eu quero é vender, eu quero é fazer a mediação. Você não vai entrar em contato com a imobiliária ou com qualquer proprietário que seja. Você vai pegar o contato e vai me enviar ou o link da imobiliária ou o número e vai me enviar, porque vai passar tudo por mim e eu vou passar para você. Eu vou entrar em contato com o proprietário ou com a imobiliária, vou falar do seu interesse, vou perguntar sobre a documentação do imóvel. Isso não beneficia só a mim, beneficia 100% você, porque você não vai pagar pelo meu trabalho, quem vai pagar é o dono do imóvel ou a imobiliária. E você vai ter 100% de mim, aonde eu vou me dedicar a saber sobre questões de documentos do imóvel, se você não está comprando gato por lebre, se você não está sendo passado para trás, se você não vai perder muito tempo no imóvel que não tem documentação. Isso tudo ninguém vai te contar. As imobiliárias, elas querem fazer você reservar o imóvel sem você saber se realmente o imóvel está apto a financiamento, se o imóvel tem a documentação. Todo imóvel, quando você pergunta, eles falam, não, tem documentação sim, com certeza. E quando você vai submeter ao banco, que o banco começa a pedir documentos, você vê que não tem documento. Então, o cliente fica lá 3, 4, até um ano ou mais esperando um documento. E isso bloqueia, porque você já pagou a entrada, não tem como você voltar, senão você vai perder. Imagina perder 10% de um imóvel. Não é brincadeira, né?